Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Ana, público aqui presente, senhor secretário da Educação, Edson Ruiz, chefe de gabinete, meu amigo pessoal de infância, o Raimundo Conte, aqui presente nessa noite, demais amigos, a todos uma ótima noite. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar minha fala comentando o ótimo editorial do Jornal de Vinhedo dessa semana, tratando do transporte público da nossa cidade. Concordo plenamente com o que disse quem escreveu o editorial. Nós temos aqui um problema sério no transporte público da nossa cidade que não vem de hoje. A população reclama muito, não é sem razão. Nós vivemos numa cidade de 82 km². E qual o valor da nossa passagem? Hoje, muitas vezes, é mais barato você ir em algumas regiões de Uber do que de ônibus. Né? E qual a qualidade que a gente tem? Né? Ruim, muito ruim, não é de hoje. Contrato de 20 anos. Foram 10, prorrogáveis por mais 10, que foram prorrogados. Já era ruim nos 10 primeiros. Eu não entendo por que prorrogaram, mas prorrogaram por mais 10. E agora está vencendo. Essa casa já fez no passado já um trabalho, até, salvo engano, foi o Valdir Barreto, que comandou, né, uma comissão de assuntos relevantes sobre o transporte público, e nessa legislatura fizemos um trabalho, né, formamos uma comissão, fomos para outras cidades, fomos verificar outros modelos, conversamos com a população, ouvimos, buscamos informações na ouvidoria, enfim, e procuramos fazer esse trabalho com tempo suficiente para encaminhar para a Prefeitura Municipal, para que ela tivesse ali uma boa base para fazer um novo edital, né, de licitação, já que estaria vencendo agora em novembro. E o que aconteceu? Deixaram mais uma vez para fazer em cima da hora. E daí tem que fazer prorrogação de contrato emergencial. Falo isso aqui porque falei isso em reunião com o senhor prefeito e seus secretários. Eu acho que é uma falha que não poderia ter ocorrido, porque não é um fato que não podia ser previsto. Há muitas situações que acontecem imprevistos, que há de se entender a dificuldade, às vezes, do governo de fazer uma licitação emergencial, de resolver o problema, mas nesse caso não. Ele já sabia que esse contrato ia vencer, um contrato de 20 anos. Agora, ok, está se fazendo um processo licitatório e a gente espera que a empresa que ganhe, seja ela qual for, preste serviço de qualidade. Eu não tenho problema pessoal com nenhuma empresa. A questão não é a empresa, se é essa ou aquela. A questão é que a empresa que presta serviço hoje, há muita reclamação há décadas. Muita, e não é sem razão. Nos dias de hoje, você vê uma empresa de ônibus na situação que está, não tem Wi-Fi, não tem nada, até coisas mais simples, fáceis de ser resolvidas. Ah, mas não está no contrato. Não está, mas ela podia estar fazendo, pelo valor que cobra. Passagem deveria sim estar fazendo. E agora só começa a licitação, todo mundo sabe que é uma licitação complexa, há uma guerra nessa questão da licitação de transporte público, né? Então, tinha que ter sido começado 6 meses antes, porque mesmo que tivesse recursos e outros recursos, terminaria o processo antes de vencer o contrato. Então, me desculpem, mas é uma falha que não poderia ter acontecido, que é ruim para a população da cidade e para a cidade. Parabéns ao Jornal de Vinhedo, que relatou muito bem no seu editorial. Uma outra questão, senhor presidente, nós temos na cidade, eu já falei disso aqui outras vezes, parece uma questão menor, mas, no meu ponto de vista, não é não, que é a questão do fornecimento de água potável, de qualidade, através das fontes que nós temos no nosso município, né, a água do subsolo profundo, água de qualidade, que depois passa, né, ela é retirada através dos poços artesianos ou semi-artesianos, depois feito o tratamento ali, a aplicação de cloro, enfim, o que é obrigatório até por lei, fornecida para a população. Eu mesmo pego em poços da cidade já há muitos anos, e milhares de pessoas na nossa cidade, basta ir nesses poços e ver, é o dia todo em horário de pico, então são filas enormes para pegar esse poço, a água desses poços, né, dessas fontes, né, tanto que há um pedido dessa casa insistente de vários vereadores, inclusive a moção feita pelo vereador Macaxeira, que foi aprovado por unanimidade, para que seja feito no bairro da Capela,
né, que não tem nenhum. Agora, mesmo esses aqui, o Poço do Aquários, por exemplo, que é muito utilizado, né, ficou um tempo parado, quebrado, depois fizeram lá uma reforma, né, ali, pintou, se reformou as bombas e tudo. Inclusive, quando eu vi, falou, que bom, postei ali na mídia social como uma informação para a população estar novamente funcionando. E o que acontece? Funciona ali algumas semanas e para de novo. Passei um dia, estava com os galões, e lá estava próximo para pegar água, várias outras pessoas chegando ali parado de novo. Sabe, há problema? Sim, problemas podem ocorrer algum problema, mas pô, tem uma atenção maior, teve um problema, conserta-se rapidamente, as pessoas vão lá para pegar água e cadê? Volta para casa, tem que ir no outro, tem que... Sabe, às vezes tem algumas coisas que são pequenas, que é um pouco mais de cuidado, de atenção, de preocupação, de pensar que a população depende dos serviços públicos, dos diversos serviços públicos. O vereador Paulinho, que me antecedeu, falou muito bem aqui da comemoração que nós teremos do Dia da Consciência Negra. E algumas pessoas relevam isso a uma questão menor, e não é. Não é. O racismo é uma coisa terrível, que só quem sente sabe como é. Para quem é branco, de classe média, é fácil falar que não existe racismo no Brasil. Existe sim. Existe no mundo todo. Existe no Brasil também. Só que aqui é de forma mais velada, né? As pessoas brincam com isso, e por falar de forma brincando, é como se não existisse. Existe. Em todos os lugares. Eu vejo, às vezes, por parte de pessoas próximas até, de grupos de amigos, né? Aquela tal brincadeira, né? E, na verdade, não tem nada de brincadeira. Tem para ele, mas vê para quem está sofrendo se isso é brincadeira. Quando se fazem piadas racistas, quando a gente vê em estádios de futebol, tem que ter punição rigorosa. E eu acho que é uma data que tem que ser lembrada, tem que ser comemorada, tem que se falar do assunto e tem que ter punição séria para quem pratica. Nessa casa, na época que nós aprovamos, né, nós não aprovamos o feriado, porque a gente tinha uma questão de limitação de feriados, tudo foi até o vereador Rocha, que trabalhava muito nessa questão. Quando fui presidente dessa casa, foi um período que foi criado, nós demos apoio, fizemos algumas aqui solenidades, até em comemoração, e acho que o município deveria fazer. Senhor presidente, se possível, até para a próxima sessão, pensar em algo, acho que seria importante, e o município, a administração, fazer algo nesse sentido, porque é algo que a gente tem que falar a respeito, sim, porque existe nesse país. E falando nisso, em relação à política de cotas, que muito, não é justo, acho que é justo, sim. Nós temos uma dívida histórica com a população negra nesse país, desde o tempo da escravidão, que oficialmente acabou, mas na prática continua, não a escravidão no modelo clássico, mas que os negros continuam hoje vivendo numa condição, tendo que enfrentar situações de discriminação, mesmo que velado, continuam. Então, eu só não digo de cotas necessariamente raciais, mas cotas sociais, que por consequência vai acabar sendo também atingindo essa população, porque a gente sabe que na maioria das vezes acaba vivendo numa condição social menos privilegiada. Então, acho que é preciso ter ações positivas em prol de toda a população que sofreu e sofre com a discriminação nesse país. Por último, o vereador Macaxeira colocou um vídeo aqui, que hoje eu até compartilhei nas minhas redes sociais, acompanhado de um texto que escrevi a respeito disso, sobre as fake news. Só quem já foi vítima sabe como isso é doído, é dolorido, né? Isso é uma coisa que atinge a família, né, os familiares, atinge a todos. É um grande mal atual, porque antes, quando as notícias eram divulgadas através da imprensa, passava por um filtro, né, de jornalistas, de profissionais. Hoje não, é informação direta. E é incrível a quantidade de pessoas que publicam ou republicam ou compartilham informações que elas não conhecem, não checaram a fonte. E quando a gente fala de fake news, não é só a notícia falsa, criada falsa, é a notícia, é a meia-verdade, é a notícia distorcida, é versões que dão a determinados fatos e espalham, e as pessoas compartilham e formam juízo de valor sobre casos que são versões, não são fatos, são informações muitas vezes distorcidas, manipuladas.
a gente tem que tomar muito cuidado com isso e tem que ter punição severa a esses crimes virtuais. Obrigado, uma boa noite a todos.